Olá, eu sou Rodolfo Borges, coordenador de reportagem do Antagonista e colunista da Cruzoé, e estou aqui hoje para conversar com o deputado federal Felipe Carreiras, que vai ser o relator da CPI da manipulação dos resultados do futebol, e é o líder de um dos maiores blocos da Câmara Federal hoje. Deputado? Olá, Rodolfo, é um prazer estar conversando contigo. Mandar um abraço aí a todos que estão nos assistindo da Cruzoé, do Antagonista. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria começar perguntando sobre o que o senhor espera dessa CPI. O pedido que o senhor apresentou, o senhor é também o autor do pedido de instalação dessa CPI. Esse pedido se baseia numa operação do Ministério Público de Goiás, né, chamada penalidade máxima, que começou a descobrir o que pode ser um grande esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol no Brasil, e não só de futebol, né? Existe uma investigação. O que uma CPI pode contribuir para descobrir alguma coisa nesse sentido? Muito bem, Rodolfo. Antes de chegar no nosso requerimento para a abertura da CPI da manipulação de resultados no futebol brasileiro, eu estou relator do PL 442, que fala sobre a legalização dos jogos de aposta no Brasil. Nós aprovamos de forma histórica em fevereiro do ano passado. Estamos aí aguardando que o Senado vote esse projeto legalizando a atividade no Brasil. Não sei se você sabe, quem está nos assistindo, do G20, apenas 2 países não têm os jogos de aposta autorizados, regulamentados, legalizados. Só Brasil e Indonésia, até a Arábia Saudita legalizou no ano passado. Então, nós temos uma relação com essa atividade econômica que gera milhões de empregos, movimenta bilhões de impostos. Eu fui presidente da Comissão do Esporte na legislatura passada, presido a Frente Parlamentar em Defesa do Esporte e do Turismo. Então, é um tema que a gente tem relação. Já havia, desde o ano passado, indícios de manipulação de resultado. Eu tenho colegas parlamentares que têm relação com clubes de futebol da Série A, da Série B, da Série C e da Série D, e dizem que sempre existiu conversas de pessoas estranhas que chegam nos centros de treinamento, na concentração, nos jogos, com conversas estranhas sobre essa questão das apostas, que está cada vez mais presente em nosso país, sobretudo nos últimos 3, 4 anos. Diante desse cenário e também da investigação que veio à tona da penalidade máxima realizada pelo Ministério Público de Goiás, isso veio a dar mais clareza ainda que esses indícios mereciam uma investigação profunda. Diante desse cenário, nós protocolamos aproximadamente 2 meses essa abertura da CPI, o pedido das assinaturas. Rapidamente nós conseguimos colher mais de 200 assinaturas e de lá para cá a Câmara, eu acho que apontou também o caminho, porque só vem notícias que vem aumentar ainda mais os indícios de manipulação de resultados, chegando na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o futebol brasileiro é um patrimônio do nosso povo, movimenta bilhões de reais, gera emprego e é algo que está presente na nossa cultura, né? Vários torcedores, crianças, jovens, adultos mexem com o seu aspecto emocional para todo mundo que é apaixonado pelo futebol. Para contextualizar para quem está assistindo a gente, a penalidade máxima 2, né, que já foi uma segunda operação, chegou na Série A com indícios de manipulação em 5 jogos, né, no campeonato do ano passado. E seriam cartões amarelos forçados, né, vermelho, inclusive um jogador do Santos recebeu ao final do jogo, porque foi desabafar com o juiz, ou foi xingar o juiz, e isso aumentou suspeita de que ele poderia estar manipulando, quer dizer, provocando uma
provocando uma situação que não precisaria existir, né? Agora, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: essa CPI, ela vai correr junto com duas CPIs, pelo menos, muito chamativas, né? Uma que é a CPI do MST e a CPMI do 8 de janeiro. Como é que o senhor acha que ela vai correr e como que ela vai conseguir chamar atenção para esse assunto enquanto está competindo com esses assuntos tão politicamente relevantes hoje? Eu acho que é a dinâmica que a Câmara tem, as suas comissões temáticas, por exemplo, você tem a comissão do esporte funcionando com protagonismo para o esporte, e tem a comissão de cultura funcionando, que tem a comissão de saúde funcionando, que tem a comissão da indústria e comércio funcionando. Você tem 513 parlamentares representando 27 estados da federação, e cada parlamentar tem a sua plataforma de atuação. Ou seja, quem vai estar mergulhado, trabalhando, produzindo, dando luz, dando efetividade e resultado na CPI, que vai cuidar da manipulação de resultados do futebol brasileiro, vai estar atento a isso. A CPI do MST é outro assunto completamente diferente, com parlamentares completamente diferentes na sua área de atuação, assim como a CPI das lojas americanas, assim como a CPMI, que trata do dia 8 de janeiro. Ou seja, eu acho que isso não vai atrapalhar em nada o funcionamento de cada comissão, cada um vai ter a sua audiência, vai ter o seu foco, e algo profundamente democrático, e nós temos um presidente da casa que está sabendo articular isso com os líderes, ter a presença de parlamentares qualificados nas suas áreas, então vai funcionar tudo na sua absolutamente normalidade, e a Câmara vai cumprir com o seu papel da CPI, que é dar luz, punir, ou seja, tornar esses ambientes mais saudáveis e democráticos. De forma prática, se essa CPI servir para conseguir, enfim, impulsionar a regulamentação das casas de apostas online, ela já vai ter cumprido o papel dela? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, Rodolfo? A gente tem aí a obrigação, ao meu ver, do governo regulamentar essa atividade, que há 4 anos o governo Bolsonaro não regulamentou, ninguém sabe o porquê. Talvez seja inédito uma lei em vigor que o Poder Executivo passe mais de 4 anos para regulamentar. Então, nós já temos a notícia que nos próximos dias sairá a regulamentação com a medida provisória, com as devidas sanções, e, em paralelo, vai ter a CPI da manipulação de resultado, que é algo urgente. Já há indícios que o Brasil é o país que tem os maiores indícios de manipulação de resultado no futebol no mundo. Eu assisti, quem está nos assistindo, até para você, não sei se você já assistiu, Rodolfo, no Netflix tem um documentário chamado Jogo Comprado, que mostra na Liga Universitária Americana de Basquete um atleta que fala da prisão, como ocorreu manipulação de resultado nos Estados Unidos, que já tem uma legislação, já tem lei, já tem autorização para esse tipo de atividade há décadas. Imagine no Brasil, que não tem regulamentação, não tem lei sobre isso, e a cultura do brasileiro, o que deve estar acontecendo, ou seja, é urgente. Os jogos do futebol brasileiro, de futebol da série A, B, C e D, todos podem perder a sua credibilidade na medida em que, como você bem disse, é um cartão amarelo, é uma falta, é o número de escanteios, a cobrança é um pênalti que é cometido por conta de uma aposta, por conta de um aliciador que chega para fazer uma compra de um resultado. Nesse filme, nesse documentário que eu assisti, o atleta ele ganhava para o jogo, o time dele, a universidade dele ganhar, e não poderia ganhar por uma diferença maior do que 6 pontos. Ou seja, são várias as opções que existem para quem quer manipular o resultado. E quem é que tem o maior prejuízo? Primeiro é o esporte, é a atividade esportiva, é a credibilidade do esporte, tá? E, no caso econômico, é a casa de apostas que trabalha de uma forma correta, trabalha de uma forma certa. E a gente precisa enxergar
os organizadores dessa competição, no caso a CBF e as federações estaduais, qual o comportamento, quais as medidas que estão sendo implementadas para coibir esse tipo de prática. A CBF agora fechou o contrato recentemente com uma agência de marketing, e essa informação saiu essa semana de que todos os clubes essa agência de marketing, ela tem um contrato com uma dessas casas de aposta, Betano. E todos os times da Série B foram instruídos a colocar o signo, uma insígnia da Betano no seu uniforme, o que gerou um certo constrangimento, porque todos esses times já têm patrocínios de outras casas de aposta. Eu estou mencionando esse dado porque para dar a dimensão do que essas casas de apostas tomaram no país, né? Elas anunciam em praticamente todos os canais de TV que tem eventos esportivos e estão em praticamente todos os uniformes dos clubes brasileiros. Eu estou mencionando isso para questionar o senhor sobre o roteiro que eu imagino que o senhor, enquanto relator da CPI, já deve estar traçando, de quem vocês acham relevante ouvir sobre esse assunto. Então, eu imagino que vai ter representantes da CBF e que deve ter alguns representantes de casas de apostas. Como é que está sendo traçado esse plano? É óbvio que a CBF tem que ser ouvida, afinal de contas, ela é a entidade máxima do futebol brasileiro e a CPI ela vai investigar a manipulação de resultado nesta atividade, no caso, o futebol. Eu recebi essa informação hoje, Rodolfo, dessa questão dessa nota aí, desse ofício que a CBF me enviou para todos os clubes da Série B, nos deu muita estranheza. Eu tenho uma relação com todos os clubes de futebol do Brasil, da Série A, B, C, D, até porque eu recebi os presidentes e representantes desses clubes no ano passado, porque eu também estou relator da atualização da Lei Geral do Esporte, eu vi todos os clubes, tá? Repito, de todas as séries do futebol brasileiro, e eles também chegaram com essa preocupação, porque todos eles, praticamente todos os clubes, têm o patrocínio de algum bet, e a CBF tomou essa atitude querendo obrigar que todos eles colocassem em seu uniforme uma marca de bet que seria conflitante com o patrocínio que eles têm quando o contrato deles é de exclusividade com o segmento. Então, realmente é algo estranho, vamos procurar entender isso, e é óbvio que a gente vai ter que ouvir essas casas de aposta, a gente vai ter que ouvir o setor privado. Vai ser interessante se eles se constituírem em uma associação, para nós não termos que falar com empresa A, B ou C. Então, existe um movimento deles constituírem uma associação, vai facilitar. Nós sabemos que existem empresas internacionais de capital estrangeiro atuando no Brasil, tem empresas nacionais também funcionando, e todos terão, obviamente, que ser ouvidos. Aproveitando que o senhor circula tão bem, né, entre os clubes, depois que o governo Lula manifestou interesse nos ganhos possíveis de impostos, né, em cima das casas de apostas, os maiores clubes do país soltaram, acho que 2 notas, pelo menos, demonstrando incômodo por não terem sido consultados. Volto na pergunta anterior, porque imagino que isso também seja relevante, já que não é interesse só do governo, é interesse dos clubes também, essa regulamentação, porque eles provavelmente vão ganhar alguma coisa também na regulamentação desse setor de apostas, né? Mas vocês vão ouvir casa de aposta, mas vão ouvir também jogador, porque tem muito jogador com nome citado, né? Tiveram os nomes citados como suspeitos ainda, porque não tem como saber se de fato eles participaram do esquema, mas os indícios estão aí e os nomes deles foram divulgados. Você imagina que chamar um jogador pode ajudar a esclarecer a situação? Sem dúvida, os clubes terão que ser ouvidos, atletas terão que ser ouvidos, a gente vai traçar ainda a linha de investigação, nós temos parlamentares
que estão parlamentares, mas são delegados de Polícia Civil, delegados de Polícia Federal, que têm expertise para isso. A Câmara tem em sua consultoria pessoas habilitadas, preparadas para a gente ter um curso investigativo, que todos têm que ser ouvidos para a CPI ser produtiva, realmente tornar à luz os indícios que existem, punir também quem está praticando alguma coisa ilícita diante dos indícios que nós temos. A regulamentação, a regra, a lei é muito importante para proteger aquelas casas que querem trabalhar de forma correta. Isso vai proteger o futebol brasileiro, o esporte em geral. Afinal de contas, essas casas de aposta também estão investindo em outras modalidades esportivas. Então, na medida que você tem isso regulado, com leis claras, vai proteger o mercado e até o consumidor. Até porque as pessoas que estão jogando, que estão apostando, que estão nesse mundo aí de entretenimento, querem casas sérias, que paguem o jogo. Né? Tem indícios de gente que abre um site desse e depois não consegue pagar uma aposta que o ganhador eventualmente venceu e simplesmente evapora, sai do ar. Então, é super importante que nós tenhamos leis sobre isso. E quando regulamentar, o Brasil vai arrecadar muito. Um grande exemplo que eu sempre dou, Rodolfo, é a Caixa Econômica Federal com as suas loterias. Ela faturou, ano passado, 18 bilhões, repito, 18 bilhões e 500 milhões de reais. O que falam é que essas casas de aposta das Bet, isso passa de 10 vezes o valor que faturou a Caixa Econômica no ano passado. Então, imagine o que seria do esporte brasileiro sem as loterias da Caixa. Então, imagino que isso pode voltar para o esporte, que isso pode voltar para os clubes, que pode voltar para o futebol brasileiro. São números exorbitantes que farão grande diferença para fortalecer mais ainda a atividade. As duas últimas, eu fui dar uma pesquisada, as duas últimas CPIs que trataram de futebol no Congresso, a da Câmara não chegou nem a ter o relatório votado, em 2016, por conta de impasse. Era na semana em que iria depor um ex-presidente da CBF, foi cancelado, acabou que não votaram o relatório. No Senado, teve um relatório votado, no mesmo ano, do Romero Jucá, que era o relator, sem pedir indiciamento de ninguém, e o Romário, senador, apresentou um relatório em separado com Randolph Rodrigues para pedir alguns indiciamentos. Eu estou botando esse histórico na mesa porque para questioná-lo exatamente sobre isso. O que o senhor imagina no final dessa CPI? Horizonte de pedido de indiciamento? Onde é que o senhor imagina que pode chegar? O nosso objetivo é indiciar e punir. Eu, como autor do requerimento para a criação da CPI, nós já temos aí vários indícios de manipulação de resultado e eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai encontrar muita coisa errada, tá? Desde apostador, aliciador, manipulador, e vamos também investigar, obviamente, as casas de aposta. Vamos investigar tudo. Assim, minha tradição e o meu histórico como relator de matérias polêmicas é de colocar o relatório, ser apreciado, votado e aprovado. Eu tive a responsabilidade de ser relator de um projeto que nunca foi aprovado aí há cerca de século, que foi, por exemplo, o 442, o projeto que fala sobre o marco legal dos jogos de aposta em nosso Brasil. Você sabe como isso é polêmico, e nós aprovamos em fevereiro do ano passado. Nós fomos relatores aqui da atualização da Lei Geral do Esporte, que não tinha uma atualização desde 1998, algo muito polêmico, difícil. Nós colocamos em junho do ano passado, foi submetido ao plenário da Câmara e aprovado. Em relação à CPI, é a minha primeira relatoria, de acordo com a sinalização do presidente Arthur Lira e do líder do governo Guimarães, que ficará sob nossa responsabilidade. Nós queremos, a partir do momento que tenha designado o presidente da CPI e os membros da comissão, que a gente venha trabalhar e produzir e dar resultado, e a sociedade vai acompanhar, vocês vão acompanhar, e vocês verão no futuro que realmente a gente vai querer fazer uma CPI produtiva
e que venha limpar um patrimônio do futebol brasileiro, um patrimônio do povo brasileiro, que é o nosso futebol. Então, não tenha nenhuma dúvida em relação ao nosso objetivo na relatoria dessa CPI. Sobre o horizonte da regulamentação, a minha impressão era de que essa CPI poderia fortalecer a necessidade da regulamentação, mas o senhor disse que esse processo pode sair antes do fim da CPI. Eu queria uma análise tua sobre... O senhor já tocou um pouco no assunto no início, achando esquisito essa coisa de muita demora para regulamentar, né? Até porque é um assunto que tomou uma dimensão... acho que não tem nada tão presente hoje na vida do brasileiro que acompanha esporte, quanto os anúncios dessas casas de aposta, né? E também todo mundo conhece alguém que joga, né? Na tua avaliação, por que esse assunto está demorando tanto para sair? Falta de foco. Parece um negócio bizarro, folclórico, você ter um dos maiores anunciantes dos veículos de comunicação do país, o maior patrocinador do esporte brasileiro, não só do futebol brasileiro, que são os Bet, com várias empresas estrangeiras faturando, está em rádio, está em televisão, está em camisa de time, está patrocinando apresentadores de televisão, locutores, e não ter lei. Então fica feio para o nosso Brasil, até para a nossa imagem internacional. Eu tive com o ministro Haddad, eu tive com o Mansur, que é o representante do Ministério da Economia que está tratando sobre esse tema, e o que está sendo dito, o que nos foi sinalizado, é que no máximo nos próximos 15 dias sairá esta regulamentação com a medida provisória, que nós também temos a sinalização da relatoria desta medida provisória. Então, é algo urgente. A questão da CPI, da manipulação de resultado, em nada atrapalha, muito pelo contrário, vem a somar de tornar esse ambiente econômico de uma indústria que gera emprego, que gera renda, que vai gerar impostos para áreas carentes do nosso país. Isso tem que ser o mais rápido possível e nós temos esse compromisso por parte do governo federal. Então, eu queria aproveitar agora, encerrado o capítulo CPI, o senhor é o líder de um dos maiores blocos da Câmara hoje, e principalmente nessa semana que passou, o governo Lula se desgastou muito publicamente, né, com dificuldades para articulação com o Congresso. Como é que o senhor enxerga a articulação do governo Lula hoje? O que pode melhorar? O que não está funcionando? Eu acho que é uma largada de um governo. A legislatura começou no dia 1 de fevereiro. A gente está entrando a gente está no 5º mês do ano, mas no 4º mês de legislatura. Há um ambiente de muita ansiedade por ocupação de espaço, dos parlamentares querendo atender as suas bases com emenda, levar recursos para municípios pequenos, que precisam, de fato, de uma ajuda da mão do parlamento para obras que muitas vezes o governo federal não consegue enxergar lá na comunidade. E a gente vê uma boa intenção por parte do governo, mas a gente vê aí cenários de muita inquietação por parte da base, da coisa não está evoluindo, as conversas, as pactuações não estão sendo traduzidas em resultado. Mas a gente vê esse esforço. Estou, enquanto líder do PSB e do Bloco, trabalhando para ajudar nesse processo, conversando com o ministro Padilha, com o próprio líder Guimarães, que tem uma excelente relação, com o líder do PT, também com o Zeca Disseu, tudo no ambiente de construir uma maioria, uma base sólida aqui na casa, algo que nós estamos pavimentando, não chegamos ainda no ideal, a própria sinalização do que aconteceu na semana passada se reflete um pouco disso, mas eu acredito e vou trabalhar para a gente conseguir, sim, ter uma base sólida aqui para o presidente Lula ter governabilidade e que os projetos essenciais e transformadores para o nosso país possam ser colocados na pauta e aprovados. O senhor sente falta da presença do presidente Lula?
Porque, inclusive, a movimentação que foi registrada recentemente é essa, de que ele vai se fazer mais presente, né? Ele estava muito concentrado no exterior, e aí tem os seus motivos, mas aparentemente a presença dele pode fortalecer ou não. É inquestionável a habilidade do presidente Lula no aspecto político, e é óbvio que quando ele entra no jogo, ele dá um peso muito grande com a sua habilidade, com a sua capacidade de articulação, com a sua capacidade de convencimento. O presidente Lula fez uma reunião há cerca de 2 meses, onde eu tive a oportunidade de participar no Palácio do Planalto com líderes partidários, presidentes de partido, participou não só líderes da Câmara, como do Senado também, e a reunião foi super positiva, produtiva. O presidente Lula também querendo ouvir críticas, afinal de contas, só pode melhorar se ouvir críticas, sobretudo com seu conjunto e base política. Eu acho que talvez a gente precise ter uma nova reunião como essa, na medida que algumas coisas não andaram, isso se reflete no Congresso. Eu também ouvi esses rumores que o presidente Lula iria chamar presidentes de partido, líderes partidários para estar conversando. Eu acho importante, sim, o presidente Lula ouvir os líderes de partido, o que está acontecendo aqui no chão de fábrica, como o presidente Arthur Lira sempre fala aqui da Câmara, para poder ele ter mais a temperatura do dia a dia. O ministro Padilha está sendo super atencioso, ouvindo, mas, repito, traduzindo em realização, em cumprir compromissos que têm sido pactuados com parlamentares de norte a sul do Brasil. Isso que o senhor falou, deputado, sobre a distância do governo, talvez explique por que um projeto como esse, ou um decreto como esse do saneamento, foi expedido sem ter, talvez, a temperatura do parlamento. O senhor, por exemplo, é um dos deputados da base que votou contra os interesses do governo nesse caso. Talvez, se o governo tivesse se explicado melhor, ou modulado melhor esse decreto, ele tivesse passado, certo? É o início de um governo, o início da nova legislatura, todo mundo querendo acertar. Então, vai existir erro e vai existir acerto. Nesse caso específico, existiu um compromisso por parte do governo com a Câmara de enviar um outro texto, um projeto de lei com urgência constitucional, para ser apreciado, e não foi enviado. Foi algo que foi acordado com o presidente da Casa, foi dito a todos os líderes partidários, sobretudo os da base, e não foi enviado. Então, o principal crachá da gente aqui no parlamento é a nossa palavra. Então, isso não foi exercido, esse compromisso, e eu não tinha como não votar do jeito que foi pactuado com os líderes. Então, eu acho que o próprio governo já está revendo isso. Eu acho que tem algumas pautas importantes que, antes de ser enviada, pode ser discutida com líderes de partido, com o próprio presidente da Casa. A maioria está acontecendo dessa forma. Quando não existir, vai acontecer o processo democrático da Casa, que tem a sua independência. Talvez aconteceu o que aconteceu, para o governo ir ajustando. Eu acho que a engrenagem está começando a se ajustar. Então, eu acho que foi um processo natural de nossa parte. A gente só quer ajudar e nós não podemos perder a confiança dos líderes de partido, porque credibilidade você não vai ali adquirir de uma hora para outra, é a sua construção política, a sua atuação política, a relação que você estabelece aqui nessa casa, que nos dá credibilidade para estar liderando uma bancada importante, e uma bancada que, quando o Brasil precisar, o governo precisar, nos temas estruturadores, a gente vai estar à frente aqui para fazer os debates necessários e convencer os nossos colegas parlamentares dos partidos diferentes que compõem o nosso bloco, ajudar o presidente Lula repito, a ter governabilidade. Esse Congresso especificamente, só acha, última questão, mais difícil de lidar
do que os do passado, os das últimas legislaturas, ou é mesmo uma questão só de afinar o governo e a sua base? São 513 parlamentares, de um número talvez excessivo de partidos, mas é assim que funciona o nosso sistema político eleitoral no Brasil. Eu acho que o momento que o Brasil atravessa amplifica a dificuldade na medida em que você tem um acirramento, uma polarização, uma radicalização política muito grande. Você tem uma base aqui majoritária na Câmara dos Deputados de centro-direita. Então, é óbvio que o governo precisa redobrar o seu esforço no que diz respeito à articulação política. Então, é um Congresso, um parlamento aqui na Câmara, falando aqui do nosso ambiente, do meio ambiente, mais sensível, que requer um cuidado redobrado no que diz respeito à apreciação de matérias e de relação com os líderes partidários da casa. Deputado, obrigado pelo seu tempo. Boa sorte com a CPI. Eu que agradeço. Um abraço, Rodolfo. Valeu.